Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do nono ano da Escola Dinâmica. Vamos agora dar um início aqui a uma aula de geografia. Tá? Bota para mais. Dar início aqui à aula de geografia. Vamos trabalhar hoje com o continente europeu. O continente europeu, que é um continente considerado um continente mãe. Lembrando que é uma revisão, que a gente já trabalhou com esse continente já nesse livro. O continente europeu é considerado um continente mãe porque ele deu origem a outros continentes, também a outros países do mundo através do processo de colonização, onde principalmente Portugal, Inglaterra e Espanha foram os principais países que colonizaram outras regiões pelo mundo afora. É uma península chamada Europa, o continente europeu. Por que uma península? Vamos analisar primeiro o que vem a ser uma península. Uma península, gente, nada mais é do que uma extensão de terra circulada por águas por todos os lados, exceto por uma que está ligada ao continente. Por isso, o continente europeu é um continente peninsular, não é uma península na realidade. Localizada na ponta ocidental da gigantesca terra da chamada Eurásia, que é nada mais é do que o conjunto entre a Europa e a Ásia. Faz fronteira ao sul com o Mar Mediterrâneo, que durante muito tempo foi uma área de circulação de embarcações, em busca de especiarias, principalmente na África e na Ásia. Antigamente, esse continente era ligado ao continente africano, E aí, esse desligamento foi feito a partir da construção do canal de Suez, que ligava esses dois continentes. E aí o canal de Suez foi feita a separação, entre África, Ásia, e o continente europeu, que interligava as três regiões. Hoje, o continente europeu é dividido pelo Mar Mediterrâneo, em relação à África e à Ásia. Então, o continente europeu é uma península localizada na ponta ocidental da gigantesca massa chamada Eurásia, que faz parte de um bloco ainda maior dominado pelo continente euro-asiático. Uma vez que a separação entre África e Ásia é uma criação humana através do canal de Suez, em virtude das suas características históricas, sociedade, política, e a Europa apresenta profundas diferenças entre um bloco de terras da Eurásia, constituindo-se, portanto, um continente singular territorialmente. Os montes Urais, a cordilheira do Cáucaso, os mares Negro e Cáspio foram estabelecidos como limites físicos da separação entre os continentes Europa e Ásia, como vemos no mapa anterior da página 98. E aí, consequentemente, teve essa formação geográfica, desse continente. Falar aqui um pouco do Mar Mediterrâneo e a construção do Mar Vermelho. Pessoal, o Mar Vermelho, o Canal de Suez, na realidade, ele foi inaugurado no dia 17 de novembro de 1869. Localiza-se no Egito, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. O Canal de Suez trouxe um significado benefícios à navegação mundial. Graças a ele, embarcações europeias encurtaram o curso, chegando até a Ásia, a necessidade de navegar as costas, sem necessidade de navegar, na realidade, as costas ocidental africana. Então, o Canal de Suez teve essa função também, de encurtar a distância através do processo de comércio internacional. Essas diferenças humanas que distinguem a Europa do restante da Eurásia
são resultados de um grande processo, de um longo processo, né, de construção histórica que remota à antiguidade clássica e a greco-romana, na realidade, né? Roma, herdeira de uma cultura grega, foi responsável por dar início ao processo de união política do continente e, junto com o cristianismo católico, foi responsável por constituir um sentimento de unidade entre os povos da península, que sobreviveu mesmo com a fragmentação do feudalismo. Contudo, essa unidade, nunca foi homogênea. Conflitos e choques de interesse levaram a Europa a vivenciar crises do leste e oeste com a divisão entre o Ocidente católico e o Oriente ortodoxo. Posteriormente, entre o capitalismo e o socialismo, o capitalismo vivenciado pelo oeste europeu e o socialismo pelo leste europeu, o que não deu muito certo, e aí foi feito o desmembramento do regime bipolar nessa região. Mas até hoje, o lado leste europeu ainda sofre com o atraso do processo de criação do socialismo nessa região do leste da Europa, que é a porção mais pobre da Europa na atualidade. A Europa é o berço da moderna ciência e do pensamento progressivo. Foi protagonista do seu desenvolvimento a revoluções de todos os campos sociais. O renascimento artístico e cultura colocou o ser humano em razão ao centro do universo. O iluminismo lançou base do Estado-nação da modernidade. Na sequência, as revoluções gloriosas da Inglaterra e França lançaram bases do industrialismo e o liberalismo, que posteriormente espalharam-se por todo o planeta, E aí foi esse o processo de desenvolvimento do continente europeu, no que se diz respeito ao processo econômico na região. Por isso que a Europa teve esse processo de desenvolvimento que deu origem aos outros continentes que fazem parte do mundo inteiro, Europa, natureza, profundidade modificada. A área territorial é modesta, com cerca de 10,3 milhões de quilômetros quadrados. O continente europeu apresenta uma natureza bastante alterada em virtude do processo de desenvolvimento econômico e da exploração do meio físico que iniciou-se durante o processo da Revolução Industrial na segunda metade do século XVIII, que a partir de então a Europa passou a ter um novo perfil, principalmente urbanístico, se tornando assim um dos continentes mais urbanizados do mundo, o continente europeu. A produção do espaço europeu foi facilitada pelas características da geografia litorânea, que proporcionou um mecanismo comercial no seu entorno com os outros continentes, principalmente África e Ásia, devido ao recorde de sua costa, onde multiplicaram seus istmos e penínsulas, canais, baías aos quais são banhados por um número significativo de mares, além de oceano glacial e o Atlântico, São as principais regiões de hidrografia da Europa, As principais penínsulas, ou seja, as principais ilhas existentes na região europeia. Chamamos de península uma extensão de terra que avança em direção ao mar. É um elemento geográfico abundante no litoral europeu e serviu de ponto de área de movimento ou de povoamento por onde partiram grupos de navegantes com dificuldades e interesse. Com diferentes interesses, na realidade. No extremo norte do continente está a Península Escandinávia, constituída atualmente pela Suécia, Noruega e Finlândia. Foi dessa região que os vikings, povos conquistadores e comerciantes, lançaram-se ao mar em busca de aventuras e glórias. Um dos principais pontos onde os vikings apontaram foi a Península Jutlândia ou Dinamarca na atualidade, localizada no país onde o nome é um fragmento territorial da Alemanha. Ao sul do continente localiza a Península Itálica,
que é encontrado em que se encontram as cidades do estado, como Gênova e Veneza, de onde partiriam diversos navios, promovendo um intenso intercâmbio comercial com o Oriente, também no sul a Península Balcânica, importante elo entre o Ocidente e o Oriente. Para nós brasileiros, a Península Europeia mais importante do ponto de vista histórico é a Ibérica. Para os brasileiros, a mais importante é a Península Ibérica, pois foi dessa região que partiram os colonizadores portugueses, que utilizaram junto com os espanhóis para integrar vastas regiões do planeta a partir das grandes navegações, e aí a Europa é considerada hoje um continente mãe, justamente porque a grande maioria dos colonizadores partiram deste continente. Vamos falar um pouco sobre os mares, oceanos e ilhas do continente europeu, que não são poucos. Temos centenas de ilhas do continente europeu, grande quantidade de mares também, mares internos, mares externos, mares fechados, mares abertos. Então, é uma região que apresenta uma grande variedade de mares. A Europa é banhada pelos mares Negro, Cáspio e Mediterrâneo, onde o sudeste e sul do continente, pelos mares do norte, Báltico, ao norte pelo Oceano Atlântico, ao leste quase todos integrados pelo Canal e Estreitos. As águas salgadas contornam a Península Europeia, foram ao longo da história via de ligação entre diversos povos que habitavam e que também utilizavam como fonte de desenvolvimento a partir da pesca e do comércio, e mais recentemente pela produção de energia. A produção de energia ela é muito importante através de algumas regiões que apresentam rios naquela área da Europa. Historicamente ligadas aos mares e oceanos que circulam a população europeia, produziu várias cidades portuárias e industriais que foram bastante importantes para o crescimento econômico do continente. Alguns exemplos significativos, como os mares e oceanos, foram fundamentais para o desenvolvimento continental. São as cidades de Lisboa, em Portugal, Roterdã e Antuérpia, nos Países Baixos, Helsinki, na Finlândia, e Gênova, na Itália, foram os principais países onde tem um grande desenvolvimento portuário, justamente por conta de estar localizado próximo ao litoral, que favoreceu assim um grande crescimento da economia da região. Não menos importante para o desenvolvimento regional do que as áreas continentais, as inúmeras ilhas serviram como ponto estratégico para a interligação econômica e cultural da Europa. Muitas dessas ilhas, alguns arquipélagos atualmente, são os países independentes. O exemplo delas são a Islândia, do Chipre, de Malta, da Irlanda, além do arquipélago da Grã-Bretanha, constituído por Inglaterra, Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte. São países que compõem essa região de península na Europa. Outras ilhas que fazem parte do território de alguns países, por exemplo, são a Sicília, Sardenha, fazem parte da Itália, a ilha de Creta, incluída nos estados gregos, e a de Córcega, território francês, o arquipélago de Açores, pertencente a Portugal, as ilhas do Canal da Mancha, que fazem parte do Reino Unido, e as Ilhas Canárias e Baleares são domínios da Espanha. E aí, por conta disso, essa região é muito formada por ilhas. Isso por conta também da idade geológica da região, uma região de idade geológica do período Cenozoico, mas a primeira metade do período Cenozoico, eu tenho uma estrutura geológica um tanto quanto jovem, o que tem formações de vulcões e cadeias de montanhas muito elevadas, além de grandes quantidades de ilhas de origem vulcânica na região, o que possibilita, assim, essa área ser extremamente montanhosa. O relevo modificado, hidrografia superutilizada. Vamos falar agora do relevo e da hidrografia da Europa. O relevo continente europeu é caracterizado por antagonismo que colocam lado a lado as áreas de baixas e elevadas cadeias de montanhas. As altitudes são em média em torno de 400 metros.
O ponto mais alto da Europa é o Monte Elbrus, na Rússia, cuja altitude é de 5.642 metros. O Monte Elbrus está bem próximo à Ásia e foi um dos gigantescos vulcões que dominou a região por milhares de anos. Hoje, o vulcão está extinto e não causa mais perigo, mas a montanha majestosa, formada a partir da erosão do extinto estratovulcão, reina como um ponto culminante do velho continente, localizado no Cáucaso, que é considerado um ponto divisório entre a Ásia e a Europa. O Monte Elbrus está longe de alcançar as mais altas montanhas do mundo, como o Everest, mas a sua imponência marca a paisagem russa mais ao ocidente do seu território. É considerado também um morro testemunho, né? Um monte testemunho, porque ele que promoveu, né, o processo de observação de formação geológica e rebaixamento do relevo na região. Por isso que hoje ele está isolado em uma grande parte da Europa, na divisa entre a Europa e a Ásia. No espaço europeu predominam as planícies localizadas amplamente na região centro-oriental. Suas médias altimétricas não superam 200 metros e sua superfície é cortada por diversos rios que transbordam e constituem para se tornar extremamente fértil o solo dessa região, pouco acidentada, que fornece uma prática agropecuária bastante produtiva, né? Então essa região ela tem essa característica, não é? Por ter uma região formada por planícies, a agropecuária ela é muito utilizada nessa região por conta do solo ser um tanto quanto plano. Essa área, os rios como o Danúbio são intensamente navegados, né, e servido como uma comunicação e circulação de pessoas, mercadorias entre o rio nasce. Esse rio nasce na Alemanha e percorre cerca de 2.660 quilômetros até desembocar no Mar Negro. Seu percurso inclui o território de 8 países banhados por 4 capitais: Viena, Áustria, Budapeste, na Hungria, Bratislava, na Eslováquia, Belgrado, na Sérvia. O rio Danúbio é o principal via de navegação entre a porção centro da Europa e os portos localizados no Mar Negro, de onde as embarcações deslocam para o Mar Mediterrâneo. Então, o Danúbio é um dos principais rios do continente europeu. Na porção mediterrânea, localizada ao sul, encontra-se algumas das regiões mais elevadas do continente europeu. É uma das séries de montanhas, como a dos Pirineus, Alpes, Carpátios e o Cáucaso. Essa região é uma região de idade geológica, um tanto quanto jovem, por isso apresenta grandes elevações de terra. Nessa região surgem rios importantes como o Ródano, que nasce nos Alpes Suíços pelo regime de nascente nival. São rios que nascem depende da neve das montanhas. Oi, minha filha. Estou gravando aula. Está gravando aula? Vai gravar até que horas? É a última agora. E tu marcaste uma de que horas? Não vou mais não, porque Carlinhos foi. E foi? Tu vai rodar hoje? Vou rodar. Oi? Vou rodar. Estava precisando de uma carona Pra onde? para pegar um produto aqui nessa primeira distribuidora. Do IPCEP, é? A primeira, Certo. Vicente. A gente vai. Deixa eu terminar de gravar aqui que eu ligo pra você. Tchau. Tá bom, beleza. Deixa eu voltar aqui que eu tive que parar para atender aqui um telefone urgente. Viu? Então, esse rio ele tem uma nascente nival, né? São rios que nascem pelo derretimento do gelo do topo das montanhas, como é o caso desse rio Ródano, né? Que aparece nos Alpes suíços, na realidade, né? Sendo de difícil navegação, esse rio teve seu leito estabilizado a partir de 1948, né? Quando o governo francês iniciou a construção de uma série de barragens e canais com o intuito de facilitar a navegação e gerar eletricidade, fazendo com que o Ródano seja atualmente
a ligação entre várias cidades francesas e o porto de Marselha. E o porto de Marselha, na França, né? Além de Gênova, Itália, Barcelona e Espanha, são regiões onde apresentam áreas portuárias também. Ao sul das imponentes áreas montanhosas encontram as regiões bastante elevadas, denominadas montanhas mediterrâneas. Dentre elas, podemos citar os Montes Apeninos, na Itália, os Alpes Dinários e os Balcãs, que estendem sobre os territórios da Albânia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Croácia e Grécia. Essas áreas elevadas são o local de nascimento onde nasce o rio Po, na Itália, e circulação da região mais industrializada do país, fato que torna suas águas poluídas, principalmente com detritos industriais, justamente porque grande parte das indústrias acabam despejando as suas águas, né, na região desse rio, que é um dos rios mais poluídos da Europa, por estar localizado numa área de urbanização. E aí, consequentemente, acaba sendo muito poluído. Na porção norte da Europa, a altitude relativamente baixa possibilita uma hidrografia abundante, com rios de pouca inclinação e amplamente utilizados pela navegação e energia. A circulação de mercadoria, pessoas e serviços nessa região, podemos destacar o rio Reno, que nasce nos Alpes da Suíça, e deságua no Mar do Norte. Esse rio é a fronteira com a França, a Alemanha e atravessa as áreas mais densas povoadas na Europa, já que serve como gerador de eletricidade e via de circulação de matéria-prima e mercadorias para as áreas que fornecem o berço da Revolução Industrial na Inglaterra. Então, é um dos poucos rios, né, o rio Reno, que tem esse potencial de produção de energia. Também é uma usina muito pequena, né, do rio Reno, que está localizado na França, né, que não tem grande destaque em termos de produção de energia, a Europa como um todo, já que boa parte de sua energia é gerada através do carvão mineral. Outros rios importantes na Europa tem o rio Tamisa, que corta a cidade de Londres, na Inglaterra, o rio Sena, que banha Paris e na França, entre os territórios onde teve início o industrialismo, né? Passaram vários anos contaminando por detritos industriais. No entanto, no final do século XX, a partir de esforços de estatais, foram completamente descontaminados. E hoje, inclusive, é uma área que pessoas tomam banho nesse rio Sena, que passa ali no centro de Paris, né? E as pessoas geralmente tomam chá das 5 às margens do rio Sena, na França, né? E tem a navegabilidade também. O rio Volga é o mais extenso da Europa. Ele nasce no planalto do Valdai, na Rússia. E esse rio tem uma característica muito interessante, que boa parte do ano ele passa congelado, né? E aí a sua navegabilidade, em boa parte dela, é muito deficitária, justamente por a formação de gelo que ocorre nessa região. Depois de percorrer cerca de 3.690 km, sendo a maior parte navegável, utilizado pela geração de energia também, né? Mas a geração de energia da parte da Rússia, que compreende a Europa. Mesmo suas águas congelam durante os meses de inverno e deságua no Mar Cáspio, esse rio de grande importância também em termos de produção de energia hidrelétrica. Principais ambientes climatobotânicos da Europa. Cala a boca. Principais ambientes climatobotânicos da Europa. Vamos falar agora um pouco sobre o clima e a vegetação europeia, que é uma grande variedade, né? Apesar do continente europeu ser pequeno no sentido norte-sul, apresenta uma grande variedade vegetacional, né, também. Localizado entre o Trópico de Câncer ao sul e o Polo Norte no continente europeu, abriga ambientes que predominam climas frios e amenos, né, que, juntamente com outros elementos naturais, desenvolveram formações
vegetais com baixa densidade de espécies. Entretanto, esses ambientes são intensamente explorados pelo turismo, que atualmente atrai mais de 500 milhões de pessoas e constitui significativamente para o Produto Interno Bruto, o PIB. Por isso que o turismo é de grande importância, né, para muitos países do mundo, porque trai capital estrangeiro e, consequentemente, acaba promovendo o crescimento da sua economia. Atualmente, mais de 500 milhões de pessoas, isso que eu já falei. Essa profunda localização dos recursos vegetais e minerais ao longo do processo de industrialização e urbanização, principado da Revolução Industrial. Então, a indústria ela foi de grande importância para o desenvolvimento urbanístico do continente europeu. O norte da Europa abrange a península escandinava e o norte da Rússia. Nessa região predomina o clima polar, com invernos longos e temperaturas abaixo de zero o ano todo. Aproximadamente, praticamente 9 meses, né? Eu tenho essa região extremamente fria e o solo é recoberto por uma grossa camada de neve e, juntamente com baixas temperaturas e umidade, limita-se ao desenvolvimento da diversidade da vegetação e animal. A tundra é a formação típica de áreas de climas frios polares, só aparece num curto verão, onde ela é formada por líquens e musgos. São vegetações rasteiras de pequeno porte que servem como alimentação para alguns animais endêmicos na região, como o próprio alce. Mas ao sul desse ambiente encontramos o clima subpolar. Ele atinge a área da Noruega, da Rússia e a Suécia, onde as temperaturas são baixas e geralmente não ultrapassam 10 graus. Mesmo curto no verão, esse clima limitador produziu uma formação vegetal que mais sofreu depredação no continente europeu. A taiga, a floresta boreal, constituída por florestas coníferas, também chamada de floresta de pinheiros, é a maior floresta homogênea do mundo, ou seja, apresenta apenas uma única formação vegetal, que são os pinheiros. É formado por uma vegetação de folhas acículas e foliadas em forma de agulha, para evitar o contato com o ar frio durante o período de outono e inverno. A facilidade de penetração faz com que essa formação seja intensamente explorada pela indústria madeireira, papel e celulose, ao qual acabou impactando fortemente essa formação vegetal da tundra, que é a vegetação encontrada nas regiões do extremo norte da Europa. Na porção central do continente europeu predomina o clima temperado continental, que, em virtude da distância continental, sofre pouca influência da massa oceânica úmida. Esses fatores produzem um ambiente com baixa umidade, com grande amplitude térmica. Amplitude térmica é a diferença entre a menor e a maior temperatura diária. Não é? Cadê? Onde foi? Causando verões quentes e invernos frios. Adaptadas a esse ambiente, desenvolveu-se uma formação vegetal herbácea composta por gramíneas, que popularmente conhecida como capins, denominada de estepes, cujo o solo é extremamente fértil, utilizado por diversas populações para a prática da agropecuária, principalmente no cultivo de grãos na região. Na extremidade ocidental da Europa surge, pela influência do oceano, com clima temperado oceânico, com as 4 estações de bem definida, outono, verão, inverno e primavera. Esse clima é atingido pelas correntes marítimas quentes e massa de ar úmida que se deslocam em direção ao continente. As chuvas são frequentes ao longo do ano, os verões e invernos são amenos. Essas características climáticas produzem a formação vegetal chamada de floresta temperada. Além das regiões de altas montanhas, que eu vou ter aí o clima frio alpino, com vegetação também de tundra alpina, que é composta por líquens e musgos também, o que facilita o desenvolvimento da economia. Dificulta, na realidade, o cultivo agropecuário por conta do solo íngreme e congelado nessa região. E aí, consequentemente, ela é formada por tundras, que serve como alimento para os animais endêmicos da região europeia. Então, meus queridos alunos, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham um excelente fim de semana
Que Deus abençoe a todos vocês e um beijo no coração de todos. Um abraço e até semana que vem.